Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Artesanato Fofo. Meu nome é Dária e hoje eu vim mostrar para vocês um caseado que eu já tenho até ele aqui no canal, mas eu não tinha feito o cantinho e muitas pessoas me pediam. Então é o seguinte, esse é um caseado que você, com o mesmo ponto, você faz dois efeitos, tá? Então, se você trabalhar com o tecido pela frente e fazendo ele pela frente do tecido, você fica com esse resultado encruzadinho e mais fechadinho. Se você botar o tecido pelo lado do avesso virado para você e fizer esse trabalho que está aqui, o que vai acontecer? Pelo direito, ele vai ficar desta forma, que também é muito bonitinho, tá vendo? É um caseado bem bonito, tanto você fazendo ele com o pano direito, no caso, aqui eu estou com o direito virado para mim e fiz o trabalho e ficou dessa forma. Se eu quiser desta forma, que também é muito bonito, o que eu faço? Coloco o pano pelo avesso virado para mim e vou fazendo o trabalho desta maneira aqui. Que aí quando virar, vai ficar esse resultado pelo direito. Tá ok? Outra coisa, eu fiz duas maneiras de fazer o canto. Esta aqui, em que você vai encruzando, mas eu acho que algumas pessoas podem ter dificuldade porque confunde um pouco. Ele fica um canto mais fechado, fica bonito, mas pode confundir algumas pessoas, tá? Então eu resolvi ensinar uma outra forma, mais simples, que é esta aqui. Quando você chegar no canto, você prende as correntinhas na lateral e na volta aqui você continua fazendo como fez no início. Continua normalmente. Também fica bonito, tá? Esse tipo de acabamento. Vou mostrar os dois cantos por trás. Este fica assim. E este mais fechadinho fica assim, tá? Então, eu tô dando duas opções para vocês, né? De acabamento para o canto. Eu espero que tenha conseguido sanar todas as dúvidas, porque há muito tempo atrás eu fiz esse biquinho, mas eu só fiz um pedacinho, não fiz um contorno. E nos comentários sempre me perguntavam como fazer o canto, e eu resolvi refazer um vídeo mais completo, mais atual, tá bom? Então veja que bonitinho, fica muito lindo para uma toalhinha de mesa, você fazer esse contorno, que ele fica bem fechadinho, né? A bainha não tem risco de estar abrindo, se você fizer um alinhavo à mão. Um caseadinho em fralda também fica bom. Ele é muito charmoso. Se você prestar atenção, você vai ver que é muito fácil de fazer. Tá bom? Vamos aprender. Vamos começar fazendo uma laçada inicial, que é colocar a agulha, dar uma volta completa, seguro aqui e passo aqui por dentro e puxo. Então, eu fiz uma laçada inicial, né? Toda laçada, ela tem um lado que é fixo, você puxa e não vai, e o outro lado, ele é móvel, tá? Então, nós vamos fazer essa laçada inicial, vamos fazer um furinho no tecido, sendo que se essa borda aqui, a bainha, for muito estreita, fure um pouquinho mais abaixo, porque vai aparecer mais o trançado, né, do trabalho. Se ficar muito perto, aqui assim, da borda, vai quase não aparecer o xizinho, tá bom? Então, vamos furar um pouquinho mais abaixo. Isso fica a critério de vocês, tá? Tô só dando uma dica. Furei o trabalho, eu vou pegar aquela laçadinha inicial que eu fiz e vou trazer aqui pra frente. E vou alongar. Só que aqui atrás eu tenho que segurar essa pontinha da linha ali pro nó não passar pra frente e alongar somente essa partezinha aqui, né? Alongar essa alcinha aqui, tá? Eu alonguei um pouquinho a alcinha, porque o nozinho tem que ficar na parte de trás. Deixa eu botar ele para trás de novo.
Pego a minha laçada aqui e aqui atrás, olha, eu vou segurar com a mão essa perninha que ficou, para esse nó não passar lá para frente, tá? Eu vou segurar aqui, ó, para manter esse nozinho ali atrás, tá ok? Olha, passou para frente, mas o nó ficou lá atrás. Agora, o que que eu faço? Eu vou pegar com esse dedo, vou segurar aqui, ó, e vou fazer uma laçadinha aqui por dentro para fechar o ponto e faço 1, 2, 3 correntinhas. Agora, eu vou, em vez de ir para frente, eu vou medir uma distância mais ou menos aqui, ó. Vou furar o pano, mantendo essa mesma distância aqui, furo o tecido e vou pegar uma laçada e vou alongar. Observe que já encruzou, mas eu não vou fechar o ponto, tá? Essa distância que eu dei aqui para trás, eu vou dar para frente e vou fazer também um furo. Sempre mantendo essa altura aqui, tá? Furei o pano, vou pegar uma laçada e vou alongar. Procure manter essas laçadinhas aqui mais frouxas, tá vendo? Ela tá passando um pouco do pano. Então, eu fiquei com a laçadinha após as 3 correntinhas, a laçadinha desse ponto que a gente fez para trás e a laçadinha do ponto para frente, sem fechar. Agora, eu pego uma laçada e passo por tudo. Fechei, tá ok? Agora que eu fechei, toda vez que eu fechar, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Fiz as 3, eu venho no ponto anterior, pego uma laçada e alongo. Vou à frente desse próximo ponto, furo. Pego uma laçada e alongo. Então, fiquei de novo com as 3 laçadas na agulha. Pego uma laçada e passo por tudo. Fechei o ponto. Faço 1, é só vocês memorizarem essa sequência, tá? Fechou o ponto, faz 3 correntinhas. Fez as 3, vem atrás, pega uma laçada e vai à frente, fura e pega uma laçada. Aí, agora fecha tudo. Tá vendo? Ele vai ficando encruzado e já vai ficando com uma cabecinha de acabamento. Fechou tudo? 1, 2, 3 correntinhas. Fez as 3 correntinhas, vai atrás, onde já estava furado, no ponto anterior, pega uma laçada e alonga. E vai à frente do ponto que está aqui e fura. Pega uma laçada. Agora, fecha tudo. Tá ok? Então, não tem errado. Fechou tudo? Qual é o próximo passo? 1, 2, 3 correntinhas. Depois das correntinhas, o quê? Um passo atrás, no mesmo lugar, alonga. E um passo à frente, fura e alonga. Feito isso, fecha tudo. 1, 2, 3 correntinhas. Depois das correntinhas, o que que faz? Um passo atrás, quer dizer, no mesmo furo anterior, e um passo à frente. Como aqui a gente chegou no canto, vamos fazer bem próximo aqui, sem deixar aquele espaço, tá? Puxo acima e fecho. Tá ok? Mais uma vez, 1, 2, 3 correntinhas. Só que como aqui a gente está no canto, qual é o ponto anterior? É esse aqui, né? Porque o último foi feito é sempre no penúltimo que a gente pega. Vamos pegar nele e alongar. Então, já encruzou ali. E depois, qual é o próximo passo? Não é a frente? Só que a frente aqui não dá, porque tem a costura. A gente vai para o lado, só que eu não venho muito para o lado, eu venho próximo desse aqui, que é para poder fazer a curva.
Então, eu vou à frente desse daqui, tá? Aí eu tenho que calcular mais ou menos a altura que ficou esse ponto aqui, para na próxima carreira manter essa proporção, né? Então, como eu terminei esse aqui nessa carreira, ó, observe que eu vou vir nessa mesma direção e vou furar o meu tecido e vou pegar a minha laçada e vou alongar, tá? Então, eu fiquei com as 3 laçadas na agulha, vou fechar tudo. O que que acontece? Quando a gente fecha tudo, faz o quê? 1, 2, 3 correntinhas, né? Fez as 3, você vai voltar no ponto anterior, que é esse aqui. Tá vendo? Qual é o ponto anterior a esse aqui? É esse aqui, mas ele tá nesse mesmo furo. Então, eu volto no mesmo furo e alongo. Já encruzei, tá vendo? E vou mais adiante. Alonguei. Fecho. Quando a gente fecha, faz 1, 2, 3 correntinhas. Então, ficou encruzadinho e formou o canto. Fiz as 3 correntinhas. Qual é o ponto antes do último? O último é esse, o ponto antes do último é esse aqui. Então, em cima desse buraquinho que já estava, do penúltimo, a gente alonga e vai mais adiante. Alonga acima do tecido. Tá com as 3 laçadas? Eu fecho e faço 1, 2, 3 correntinhas. Tem o último e o penúltimo. Eu venho no penúltimo, pego uma laçada, alongo e vou mais adiante. E faço o próximo. Pego uma laçada e alongo. Estou com 3 laçadas na agulha, fecho tudo. 1, 2, 3 correntinhas. Tá aqui o último, venho no penúltimo, furo no mesmo lugar, pego uma laçada e alongo, e vou mais adiante do último e faço uma laçada e alongo acima do tecido. Tô com 3 laçadas, o que que eu faço? Fecho tudo. Fechei tudo, 1, 2, 3 correntinhas. Tá aqui o último, eu venho no anterior, no mesmo furinho, e pego uma laçada e alongo. E vou à frente e faço a mesma coisa. Alongo acima do tecido. E fecho tudo. Então, é só lembrar que depois que você fecha tudo, tá vendo? Você tem que fazer as 3 correntinhas e começar tudo novamente. Vir no anterior, pegar uma laçada e ir à frente do último e pegar uma laçada. Então, eu vou fazer assim até chegar no outro canto. Eu acho que vocês já conseguiram entender. Tá vendo? O cantinho fica assim. E por que eu chamo esse caseado de 2 caras, né? O caseado de 2 formas. Porque a frente dele fica muito bonitinha, olha. Mas se você, em vez de trabalhar com o pano com o direito virado para você, você trabalhar pelo avesso, olha como é que vai ficar o ponto, que também é muito bonitinho. Ele fica encruzado e fica com uma borda, como se fosse costurada. Então, se você quiser esse efeito no seu trabalho, você vai trabalhar nesse sentido, mas em vez de botar o direito do pano para você, você põe o avesso. Aí o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar no avesso e isso aqui vai ser o seu direito. Tá? Tá vendo? Fica encruzadinho, as argolinhas na ponta, e embaixo fica esse
como se fosse um arremate, tá? E aqui é o outro efeito. Eu vou fazer até o outro canto para fazer mais um canto com vocês, tá ok? Bom, vai ficando assim o trabalho. Eu tô chegando aqui no final e eu resolvi mostrar uma outra maneira de fazer o canto, que tem essa forma que eu ensinei, mas algumas pessoas podem achar complicado, tá? Então, o que que eu resolvi fazer? Vou fazer uma maneira diferente, tá? Fiz as 3 correntinhas. Observe que eu tô bem pertinho do canto, tá? Aí eu trabalho normalmente. Volto no anterior, pego a laçada. Não tem que ir um ponto à frente desse? Aí já tá no canto. Observa que tá na diagonal aqui do canto, tá? Aí eu pego a laçada. Ok? Vou fechar. E vou fazer as 3 correntinhas. 1, 2, 3. Só que, ao invés de eu voltar aqui para cruzar, o que que eu vou fazer? Eu já vou fazer o canto aqui. Eu fiz um furinho, vou pegar uma agulha mais fina e vou furar aqui, ó, o canto do tecido, tá vendo? Fiz o furinho. Vou passar a minha agulha aqui dentro. Fiquei com 2 na agulha e vou passar aqui, ó. Então, eu prendi essa minha correntinha no canto, tá ok? Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e volto no mesmo lugar, alongo, e aí eu já começo a trabalhar normalmente. Vou mais adiante. Fiquei com as 3 laçadas. Quando eu fico com as 3, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar e fazer as 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Eu tenho que voltar no ponto anterior, não é? Para fazer a laçada. Qual é o ponto anterior? É esse. Mas o furinho não é o mesmo? Então, no mesmo furinho, eu coloco, alongo, já encruzei. E vou mais adiante, depois desse último, e faço o meu furinho e pego a laçada. Então, o canto vai ficar dessa forma. Deixa eu fazer as 3 correntinhas para não desmanchar aqui. Esse canto, no caso, vai ficar dessa forma. E a outra maneira é essa aqui, que fica bem fechado, mas algumas pessoas podem achar complicado. Tá ok? Eu vou refazer esse aqui, então. Fica dessa forma. E depois é só seguir trabalhando normalmente por toda a lateral até chegar o outro canto. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar o vídeo que vocês vão entender como é que eu fiz, tá ok? Então, voltamos no anterior, alonga, vai adiante. E fecha. Então, é só continuar trabalhando normalmente, tá? Pelo avesso fica dessa forma e o outro fica dessa forma, tá? Mas as duas maneiras ficam boas. Eu acho que assim fica um pouco menos complicado de fazer, tá? Então, quem quiser fazer assim e tiver dificuldade, pode fazer dessa forma. Eu acho que não ficou nenhuma dúvida para vocês, tá ok? Então, vejam só, é um ponto que se transforma em 2. São 2 tipos com o mesmo trabalho. A única diferença é se você trabalha pela frente ou por trás do tecido. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito, por favor, se gostou, se inscreva no canal para receber todas as novidades que eu colocar. Clica no sininho e dê um like, dê um joinha. Compartilhe, isso ajuda bastante. E comentem, né? Se vocês estão gostando, de onde vocês estão falando, de onde vocês estão assistindo. E se vocês fazem algum tipo do meu trabalho aqui
o que eu ensino, se vocês conseguem fazer, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aulinha.